Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós vamos dar início à nossa análise, né? Nossa segunda semana de estudos remotos. Esse vídeo vai falar um pouquinho para vocês sobre a importância da linguagem e da comunicação, com um caso bem interessante. Mas antes, um caso bem prático. Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho do que já foi abordado, ou seja, o que nós falamos na primeira semana de aula, né? A importância da construção do discurso, da análise do discurso como um campo científico, né? A questão da construção histórico-social que está dentro do discurso, e aí a gente pode analisar Foucault, né? Foucault é o filósofo com a questão do discurso, nós trabalhamos isso na nossa videoaula, espero trabalhar com vocês no presencial sobre a análise do discurso de acordo com a concepção de Foucault, Lacan, Anne Orlandi, né, um dos clássicos dentro da análise do discurso, e a análise inicial do Ferdinand Saussure, né, que iniciou o processo aí da semiologia, da linguística, como um campo dotado de conceito científico, né? E esse campo, dentro da semiologia, nós temos a linguística, nós temos a análise do discurso, que são campos diferenciados. Então, a nossa análise do discurso é diferente, por exemplo, da linguística, né? Que o pessoal, galera lá da letras, análise morfológica, análise da língua mesmo, né? Da questão da estrutura, né? Então, grande importância dessa disciplina para a construção do curso de Direito é importantíssimo, porque vocês têm que possuir argumentos, vocês têm que entender a organização sociocultural histórica do discurso, né? Vocês vão a campo aí advogar, né? E tem que entender essa análise, eu acho que faz de bastante importância dentro da área do direito. Então, isso foi a mobilização contra a disciplina, a atividade ela girou em torno dessa questão, né? A construção do discurso. E aí nós analisamos em aula, né, um discurso extremamente totalitário da extrema direita, do Hitler, da questão racial que estava construído ali, baseado na questão racial, da questão da exclusão, do espaço vital, né? Como que esse discurso ele se construiu. Beleza, então partimos para a segunda semana. E eu convido vocês a verem um filme chamado Neu. Né? O filme ele é estrelado pela Jodie Foster, né? Que foi uma das principais atrizes do filme, quase ganhou um Oscar, foi indicado como melhor atriz, o Liam Neeson, que também fez parte do roteiro, que é criador do roteiro desse filme. E esse filme, eu vou contar um pouquinho a história para vocês. Essa Neu, né? Ela foi criada isolada pela irmã, que morreu aos 6 anos, né? Com 6 anos de idade, ela tinha uma irmã gêmea. E pela mãe. E a irmã faleceu. E a mãe, ela teve alguns problemas de saúde, né? Ela uma AVC, enfim, ela teve uma doença que impedia de se comunicar, da linguagem, e ela foi criada desse jeito. Então, ela foi totalmente isolada da realidade, ela morava numa cabana, no meio de uma floresta, junto com a sua mãe e sua irmã, que veio a falecer, e a mãe ficou cuidando da sua saúde, enfim, criando a menina, né? Então, como a mãe não conseguia se comunicar bem com presteza, né, como nós, né, ela não ensinou a filha a se comunicar também. Então, quando ela foi achada, a mãe já tinha falecido, né? Quando a Neu foi achada numa cabana no meio da floresta por esse médico, né? Que foi o personagem, é o Liam Neeson, ele começa a ver a peculiaridade da forma com que ela se comunicava. E aí, também tem uma outra médica que ela representa o discurso
médico, né? Você tem lá o Liam Neeson, que conhece a Judy Foster, a Neil, né? Na época ele é Dr. Love e alguma coisa. Então, ele conhece a forma com que ela foi criada, né? Ele conhece a forma com que ela passou durante toda a sua vida, enfim, né? Então, ele é mais simpático ao que ela representa, né? Toda aquela questão de selvagem versus civilizado. Já a médica, não. A médica é o discurso, né, científico. Diz que a menina tinha problemas, né? Principalmente em relação à mente, que não ia conseguir por ela não conseguir se comunicar, ela tinha alguns problemas psicológicos, né? Mas aí ela também passa a conhecer a Neil, né? E aí ela vê que ela não tinha problemas psicológicos. Ela foi criada de uma forma diferente, né? Então, ela não conseguia se comunicar da forma com que a gente esperava dela. Mas ela vivia normal, né? Ela tinha uma comunicação própria dela, que, aliás, era muito próximo ao que a mãe conseguia se comunicar, porque a mãe teve um problema de saúde que impedia essa comunicação racional que a gente entende, né? Então, você vê dois discursos travando aí. O discurso, né, do Liam Neeson, que via com bons olhos, né? Muito pelo contrário, ela vivia na floresta, ela tinha toda uma organização da vida dela, ela sobreviveu até o presente momento. Então você tem aí que essa análise desse filme, ele mostra que o aspecto da noção da linguagem, ele não é único e que a gente tem que compreendê-lo assim como as suas especificidades, né? Há uma diferença fundamental da língua que a gente conhece, né? Por exemplo, a psicóloga, quando ela olhava assim, como a Neil se comunicava, ela achava estranho, e aquele que via, conseguia enxergar a forma com que ela se comunicava, como ela interagia. Ela interagia da forma dela, né? Então essa era a grande questão. Esse filme, ele reforça a ideia que para a comunicação seja eficaz é necessário compartilhar códigos. No caso, ela não compartilhava os mesmos códigos que nós, né? Que a nossa linguagem, que a nossa forma de comunicação. Por isso a gente não entendia, né? Outro ponto que a gente tem que destacar apesar dela viver isolada, né, ela não era uma selvagem, como em muitos momentos a médica lá, o discurso médico queria dizer que ela era. Ela tinha rituais, por exemplo, ela tinha rituais, banhos noturnos, afazeres domésticos, a forma com que a mãe dela se comunicava, né? Então, ela tinha rituais, ela tinha a sua construção social aí. Então, isso mostra que ao entrar em contato com a cultura, e ela teve um contato com a nossa cultura, por exemplo, que é uma cultura diferente, aí ela, por exemplo, espelho, né? Quando ela se olhava no espelho, não era a mesma coisa do que nós nos olharmos no espelho, né? Aquilo ali deu um choque quanto à questão do que ela vivia. Ela não tinha contato com espelhos, né? Toda a organização da vida dela, em toda a experiência da vida que ela possui até o presente momento. Então, é lógico que ela ia assustar, que ela ia interpretar de uma forma diferente do que era. E aí, perdão, nós concluímos que o ser humano, ele pode sim ter contato com uma cultura diferente, ele tem e a partir daí reinterpretar a sua própria cultura. Aí vocês, como alunos que tiveram no primeiro período de Ciências Humanas Fundamentais, entendem que o ser humano é um produto cultural, né? A cultura aí vem a ideia do bom selvagem, né? O Jean-Jacques Rousseau. O homem é bom por natureza e aí a sociedade é que vai corrompê-lo, né?
Então, o homem, ele é um produto cultural, ele vai se construindo de acordo e transformando a si e a própria cultura. A Nil, depois que ela teve contato com a cultura, né, com a nossa cultura, com a nossa forma de linguagem, que nós entendemos que a linguagem aqui é um aspecto cultural, né, que o discurso advém da linguagem, e a linguagem é um aspecto cultural, ela vai mudar também, né, ela vai se transformar. A posição do médico, né, tanto a psicóloga como o próprio médico, né, interpretado pelo Liam Neeson, representa a atitude daquele que se deixa, né, aquele que se deixa levar, interpelar, né, com a questão da outra cultura que ele encontra também. Então, ele também vai se modificar aí, né, através da linguagem. Então, essa história, que é muito interessante, ela é marcada por várias diferenças, vicissitudes, né? De um lado, você tem a Nil, que vive numa floresta, ela tem toda a organização, né? E as pessoas que vão se intrometendo lá na construção da vida dela, da sociedade, né? E aí, quando o médico entra em toda aquela construção, aqueles hábitos pré-construídos pela própria Nil, ele vai entrar num campo muito importante, que é a linguagem, né? Que vai mostrar. É muito claro durante o filme que ela se comunica de uma forma diferente, porque ela via a comunicação da forma que a mãe ensinava. Como a mãe não tinha, era doente, né? Tinha alguns problemas de saúde, um derrame, alguma coisa assim, ela não conseguia se comunicar. Então, ela vai pegar esses trejeitos da mãe. Então, aí vem a ideia do que a Anne Orlando fala sobre a questão da linguagem. Então, é muito mais de pensar a linguagem como uma maneira de significar o mundo. E não como um sistema fechado, morfológico, sintático, que a gente conhece lá na escola. A escola também é um ambiente onde ele constrói a linguagem, né? A gente só sabe que a linguagem é daquele jeito quando a gente vai para a escola. É uma construção histórico-cultural, né? Então, como a Nil não teve essa oportunidade de ir até a escola, né? Ela viveu numa floresta, ela vai ressignificar aquilo ali, né? E daí vem a importância da análise do discurso. As formas de significar que vão mais do que a gramática, vai mais do que a linguística, mostra diversidade para abordar a linguagem. A língua, dentro da análise do discurso, ela não tem uma relação em si, mas em relação com a história, em relação com a ideologia, em relação com o que nos mostra a evidência discursiva. Não foi à toa que eu mostrei para vocês no primeiro dia de aula, galera, a questão do discurso do Hitler, porque a forma com que ele se comunicava com a população era desse jeito, né? Justificando a tomada da Polônia, eles são inferiores. Então, existe todo um discurso aí histórico, ideológico por trás do que ele está falando, que as pessoas estão apoiando, né? E aquilo ali faz sentido. Para a Polônia, aquilo ali vai fazer um sentido de dominação. Para o alemão, aquilo ali é uma ideologia, é reconhecimento da raça, do espaço vital do alemão. Então, olha só, como que o discurso ele é concebido historicamente, ideologicamente, de forma diferenciada, né? Múltiplas, tá? E aí, essa análise do discurso, a fala, além de ser uma manifestação da língua, ela é um evento discursivo. Né? A forma com que até a pessoa se porta, a fala não apenas se apropria da língua, né? Conforme a linguística trabalha. A fala é muito importante, né? E a língua funciona na fala, não as regras formais, mas aquilo que a gente arquiva dentro da nossa cabeça e que reproduz através da fala. Né? Depois, com o passar do tempo, nós vamos ver, por exemplo, como Michel Foucault trabalhava nessa questão, fala e discurso. Isso é muito importante a gente entender. Enfim, essa trama do filme que vocês vão fazer atividade sobre essa questão, ela propõe mais uma reflexão sobre o homem enquanto ser social.
Então você vê lá, a Nil, ela é um produto do meio em que ela vive, né, com a caracterização das pessoas. Não é nós não somos uma herança genética acumulada. A língua a gente não vai aprender assim, como se fosse uma genética passada pela genética. Aquilo é uma questão histórica, aquilo é passado de pai para filho, né? Lógico que a questão genética é importante, mas o que nós estamos trabalhando aí é a reflexão de que o homem é o produto cultural e a língua também faz parte disso e que nós vamos nos apropriar dela de diversas formas, né? Lembra, acho que o professor de Ciências Humanas Fundamentais deve ter trabalhado com vocês com os meninos selvagens, né? Que é uma história verídica, né? Anthony Giddens escreveu sobre isso. Tem Mowgli, o Menino Lobo, a história de Rômulo e Remo, né? Que fundaram Roma aí, que foram criados por lobas, né? E como que esses meninos selvagens, que ora aparece dentro da história, eles mostram como o homem é produto cultural. Por exemplo, Os Meninos Selvagens, do Anthony Giddens, né, que ele escreveu, que é uma história do século XIX, eles foram abandonados na selva e quando foram resgatados, eles tinham os mesmos trejeitos que lobos, cachorros, porque eles conviveram com esses grupos, matilhas, né? Então, eles vão ter trejeitos, a forma com que eles vão se comunicar, né? Será através, assim, do aprendizado. E é isso que a gente tem que entender, né? O próprio Foucault diz isso, o próprio Jean-Jacques Rousseau trabalha com essa concepção, né? A educação, daí ele escreveu um livro chamado Emílio, ou da Educação, onde ele mostra que o sistema educacional é importantíssimo para que o homem possa aprender a viver em sociedade. Mas isso não quer dizer, por exemplo, a Nil, voltando aí à questão da Nil, né, que foi criada numa floresta, numa cabana, isolada da sociedade. A sociedade interpretou que ela tinha problemas psiquiátricos, né? A forma com que ela se expressava, a forma com que ela falava, assim, se comportava, entendia-se que ela tinha alguns problemas psiquiátricos e que ela não conseguiria sobreviver sozinha, então ela deveria ser internada para ser tratada. E aí o contato com ela, né, o Lianilson mostra isso, ela realmente não, ela interpreta o mundo da forma com que ela foi ensinada, com que ela foi criada, e não que ela tinha problemas psicológicos, né, psiquiátricos. E aí vai ser travada uma luta no júri, né? Aí vai a campo, né? O júri, ela vai passar por um tribunal onde eles vão ou interná-la ou deixá-la viver normalmente, né? Eu não vou dar spoiler do que foi a defesa quanto a como foi a defesa, mas aí vocês montem a defesa da Nil. Vocês acham que a Nil aí, ela deve ser libertada, ela deve viver do jeito que ela sempre viveu, ou que ela deve ser tratada, né? Ou seja, inserida à força na civilização, como se diz o discurso médico. Então, essa é a atividade da semana, tá? Vocês vão ter que defender aí. Vejam, eu vou colocar alguns links para vocês, né, da história, para que vocês fiquem bem inteirados. E como vocês defenderiam, como seria a formação, ou não, né? Escolham aí a posição de vocês. Não, ela tem que ser internada mesmo. Ou ela deveria viver a vida dela do jeito que ela tem condições, né? Então, essa é a atividade da semana, tá? Espero que vocês façam e vejam como é importante a língua, como que a análise do discurso aí nessa parte nos mostra, tá bom? Então, o que a gente pode falar? Que no final das contas, o resumo da ópera, de tudo que a gente viu, que o discurso seria a palavra em movimento, né? Ou seja, o discurso é importantíssimo porque ele retrata os costumes, ele retrata a história, ele retrata a sociedade, né? Seja ela boa
ou não, né? No caso do Hitler, que a gente discutiu na última aula. Então, é isso, tá? Será que a Nil tem que ser internada no hospital psiquiátrico para aprender a se comportar? Ou não? Deixem a Nil porque ela é boa, ela viveu, ela foi educada daquele jeito e, consequentemente, ela não teria problemas psiquiátricos, né? Então, construam aí uma defesa, que isso vai ser necessário para a vida de vocês aí, na profissão de vocês, e até a próxima aula, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.